pessoal, chegamos ao terceiro episódio do WBR Podcast de Empreendedor para Empreendedor. Eu sou Miguel, cofundador da WBR, diretor comercial. Estou aqui hoje com o Luciano, meu sócio. Show de bola, vamos nessa, pessoal. Eu sou o Luciano, fundador da WBR. Hoje a gente tem a honra de receber um convidado muito especial para trazer muito case, muitos insights sobre gestão. Tenho certeza que vai ser transformador o conhecimento que a gente vai construir juntos aqui hoje, principalmente para vocês, pequenos empresários, pequenos empreendedores, aí, pessoas que querem empreender, pessoas que atuam em gestão, todos vocês aí que de alguma forma se conectam com o propósito da WBR, que é construir uma sociedade, né, mais empreendedora, mais transformadora, para que a gente tenha um Brasil melhor. Então a gente está bem animado para bater esse papo e vou passar a bola para o Miguel apresentar, né, que é uma pessoa muito especial que vai nos trazer bastante bagagem, bastante conhecimento. Isso aí, a ideia é trazer conhecimento prático para você implementar amanhã mesmo na sua empresa e mais um cara de elite aqui, mais um que dispensa comentários, mais de 25 anos de experiência na indústria alimentícia, já passou por Jeito Caseiro, Marilã, Ferreiro, Moinho, Sul Mineiro e hoje à frente de nada mais, nada menos que a Verde Campo, uma empresa super referência não só para nós aqui da região de Lavras, mas também no Brasil. São mais de 3,5 milhões de litros de leite puxados por mês, empregando aí mais de 600 pessoas. Então aqui com a pessoa que toca essa operação, a pessoa que toca a estratégia do negócio. Estamos aqui com o Fábio. Muito obrigado por aceitar o convite. Seja muito bem-vindo. Ô pessoal, obrigado aí pelo convite, prazer, uma honra e na medida do possível eu sempre procuro abrir espaço para estar nesse tipo de podcast, nessa troca de ideias. Eu acho super valoroso, né? A gente poder abrir espaço na agenda para falar do nosso dia a dia, né? Como que a gente está fazendo e nessa troca de ideias, de certa forma, a gente está sempre aprendendo também, né? Eu gosto muito do aprendizado continuado, então é sempre muito legal. Na realidade, quando você é convidado para contar a sua história, com as perguntas certas você acaba aprendendo, né? Ou você acaba tendo bons pontos de reflexão também. Então, gosto muito desse tipo de bate-papo. Mais uma vez, obrigado aí pelo convite. Imagina, é uma honra para a gente receber. E eu gostaria de já iniciar, né, justamente pelo porquê, né? O porquê de ter trilhado, né, esse caminho que você conduziu até aqui, né? Como que foram os primeiros passos, o que te levou aos próximos passos até chegar hoje, né, como CEO da Verde Campo, uma empresa que a gente respeita muito, que traz muito emprego e desenvolvimento, né, de base tecnológica do ramo alimentício aqui para a nossa região. Legal. Vai tomar o episódio inteiro, mas vamos lá. Vamos fazer da história Faz um pitch aí. longa, curta. Bom, eu tive um início. Primeiro, eu fui assim um adolescente, uma criança, um adolescente extremamente privilegiado. Meu pai e minha mãe são assim simplesmente acima de todas as médias, duas pessoas muito especiais. Então eu sou o filho mais velho de um casal, sou eu e minha irmã, meu pai e minha mãe. E a gente teve, de certa forma, uma infância, uma adolescência bastante confortável. Até que, por um acaso do destino, eu fui pai muito cedo, fui pai com 17 anos. E isso mudou totalmente os planos de vida, né? Naquela época ali, final de 99, início dos anos 2000, naquela necessidade de começar a trabalhar imediatamente para poder sustentar a família e levar adiante essa história, esse início de vida ainda precoce, prematuro, mas poder levar ele adiante com uma ambição grande assim de futuro. E eu comecei como repositor de supermercado, no qual eu me orgulho muito, me deu uma visão de bastidores de como acontece o dia a dia de negócios, né? E sempre trabalhei na indústria de alimentos, mas foi ali, né? Ainda com 17 anos, fazendo o segundo grau à noite, que eu começo a minha trajetória e a minha história profissional. Meu filho nasceu e a cada passo de necessidade dele, né? De plano de saúde, o avançar da alimentação da criança, do bebê, depois virando criança, foi isso que inicialmente ali me motivou a querer trabalhar mais, a querer progredir, a querer ter renda para poder desenvolver, né, o futuro dele. Então, a minha história profissional ela começa
por esse motivo, né? Eu brinco que não tem glamour nenhum, não tem história para contar nenhuma, foi exatamente tipo, vai trabalhar para poder começar. Só que eu tive um privilégio grande. Eu acho que eu comecei numa grande companhia já, que foi a Nestlé, foi meu início de carreira, onde eu fui muito abraçado por uma narrativa de empresa grande com muita possibilidade de crescimento. Então isso me deu uma possibilidade, uma visão de futuro muito, muito legal. Eu fiquei na Nestlé por 5 anos, se eu não me engano, né? E fui promovido algumas vezes dentro da companhia. E aí, depois já entendendo um pouco, começando faculdade, eu digo para vocês que eu montei o meu plano de negócio, eu montei o meu plano de carreira, não com a ambição de ser ou de ter, mas com a ambição de progredir. Isso foi muito legal do ponto de vista de escrever mesmo, né? Meus tempos e movimentos, quem sou, para onde vou e o como vou. E nesse como vou, eu seguramente o que potencializou muito a minha carreira e potencializa até hoje, né? Apesar que hoje a educação mudou muito, né? O formato de educação, mas foi o aprendizado continuado através da faculdade, MBA e fundamentalmente assim livros que eu li. Eu sempre que eu tenho um problema ou um desafio, eu tento buscar quem já passou por esse tipo de problema, né? E seguramente já escreveu um livro, né? Eu acredito que o mundo tem bilhões e bilhões de pessoas, não vou ser eu um privilegiado de estar passando pela primeira vez na história da humanidade por algum problema. Então tem sempre alguém que já escreveu sobre algo, é muito legal pensar assim. E pelo próprio networking, né? Que a gente vai crescendo, vai se desenvolvendo, que a gente está fazendo aqui, né? Que não tinha esse formato de podcast lá quando eu comecei. Sim. Quem dera, né? Que você tivesse conteúdo de qualidade disponível nas redes sociais. Era quase sempre numa conversa com alguém mais experiente ou no dia a dia ali. Então, essa minha ascensão profissional, posso falar assim, que ela sempre teve dois alicerces. Eu sempre acreditei muito no valor do trabalho. Eu acho que quem tem vontade acorda cedo e trabalha, faz acontecer realmente, tira planos do papel. E esse aprendizado continuado, sempre tentando aprender algo novo, porque quando a gente acha que já sabe de tudo, eu acho que a gente começa a morrer, sabe? Porque aí vem outros comportamentos inerentes da raça humana, né, que é a vaidade, que é a soberba, né? Então acho que a gente tem que ter uma escutativa para ter sempre esse aprendizado continuado. E isso me fez e tem me feito hoje conseguir cumprir esse meu plano de carreira. Show de bola. Bom, você citou, né, algumas empresas das quais você trabalhou do ramo alimentício. Eu tive a oportunidade de trabalhar nesse ramo também, mais precisamente no grupo JBS, Friboi, no interior de São Paulo. Até um abraço para o pessoal que está nos escutando aí, que trabalhou junto comigo. Foi uma época onde eu me desenvolvi muito e essa área da gestão industrial no ramo alimentício foi algo que eu trouxe depois para Lavras quando eu fundei a WBR. Né? Os primeiros clientes que a gente teve, nosso foco são pequenas empresas, mas foram, na maioria das vezes, do ramo alimentício. Então eu queria que você já falasse um pouquinho de aprendizados específicos da área, no que tange gestão, no que tange operação, comercial, né? Questões que são bem específicas da área, que não só pequenos empresários, mas gestores também podem utilizar desses insights, coisas que você já passou, como Legal. você disse, né? Pegar já a case que você já passou para adiantar ali, né, um tempo que essas pessoas passam por essas dificuldades. Legal. Eu até vou dividir a sua resposta acho que em 2 momentos de carreira, né? Como eu comecei na área de vendas, né? Eu tenho um início de carreira ali, os 12 primeiros anos, muito focalizado em vendas, marketing e trade marketing, né? Quase sempre da porta das indústrias ou das fábricas para fora, né? Vivendo esse dia a dia ali de clientes e consumidores. E depois, já nos últimos 13 anos, um pouco mais em posição executiva, entendendo de toda a cadeia de supply, administrativo, financeiro e gente em gestão. Mas eu acho que um dos maiores aprendizados assim que eu tenho desse início de carreira é estar com a barriga no balcão. Eu acho que essa é uma máxima do empreendedorismo brasileiro, mas que ela não é uma falácia. Eu acho que quem leva isso a ferro e fogo é uma grande potência, porque estar no dia a dia do seu negócio e viver o dia a dia do seu negócio, escutar o cliente atentamente,
eu acho que não tem nada mais completo, sabe? É aquela história, se você tem uma loja e você só fica no escritório da loja, me desculpa, você não sabe o que está acontecendo. Você tem que estar no salão de vendas olhando o comportamento do consumidor. Se você tem uma empresa de serviço, como vocês têm, se você não vai ao cliente, se você não visita o cliente, se você não pergunta o que ele está querendo, você não sabe de nada que está acontecendo na sua empresa. Eu acho que liderança é sobre presença, é sobre estar junto, é sobre fazer as perguntas certas. Eu acredito que dá até para crescer nesse âmbito com uma visão muito empírica, né? Eu acho que a inovação ela não está nos livros. Talvez a metodologia para inovar ela possa ser ensinada e replicada. Mas eu acho que ter a capacidade de transformar uma ideia em execução, você tem que ser muito bom de operação, você tem que conhecer o seu negócio por dentro. Então, essa visão inicial minha de carreira, muito de chão de loja, muito de estar no dia a dia ali com o cliente, escutar o consumidor, né? Se a embalagem é de morango, ela tem que ser mais rosinha ou ela tem que ser mais vermelhona? Como é que o consumidor vê isso na gôndola? Você pode fazer pesquisa, você pode comprar um monte de coisa cara, mas nada melhor do que botar o produto lá na gôndola e observar como é que as coisas acontecem. E aí, já puxando para o segundo recorte que eu faço, assim, eu sempre via muita desconexão nas empresas que eu passei, né? Você tinha a área de vendas, né, que é aquela grande locomotiva do negócio, que puxa realmente, né, a empresa para tracionar, para performar. E às vezes a indústria, às vezes o back-office não vinha junto, né, por onde eu passava. E você tinha dois ambientes totalmente diferentes, né? E é legal ver porque, às vezes, em empresas onde tem alguns sócios ou dois sócios, geralmente um tem mais o perfil de bastidores, outro tem o perfil mais comercial. Aí o caos está armado se não houver essa conexão. Eu vi muito isso em grandes empresas com milhares de funcionários, né? E aí eu quis entrar para dentro de empresas para poder entender. Falar, então tá bom, então eu quero entender como é que funciona do back-office, para poder aprender sobre negócio. E aí eu tive essa possibilidade de fazer essa transformação na carreira em uma das empresas que eu trabalhava, porque eu aprendi que o mais valoroso não é trabalhar pelo seu cargo, é para trabalhar pela sua função, na realidade, né? E todo mundo tem uma função na empresa que é fazer ela crescer ou fazer ela resolver o problema que ela se propôs. Então, por exemplo, na Verde Campo, nós não vendemos só iogurte. A gente está aqui para resolver um problema de alimentação saudável. Então, quando você percebe que a sua função é resolver problema de quem quer se alimentar melhor, você vira o jogo. Você muda totalmente o mindset, porque você conecta toda a companhia na mesma direção. E assim eu fiz quando eu migro, então, para essa visão mais operações, mais supply. Eu sou um apaixonado por essa questão de origem dos ingredientes, né? De pensar literalmente do campo à mesa. Tudo que está aqui dentro veio da natureza, né? Na maioria dos alimentos deveria ser assim, pena que, né, o ultraprocessado está aí e acaba não sendo. Mas eu sou um apaixonado por entender a origem dos ingredientes para que a gente possa cuidar da qualidade, a gente possa cuidar desse custo de produção, para que esse produto ele vire uma joia, né? Que é o que a gente busca na Verde Campo. Então, acho que a segunda dica que eu dou, além de ter essa barriga no balcão, é ter uma visão sistêmica do negócio. Eu acho que o pequeno, médio, grande empresário ou pequeno, médio, grande executivo tem que entender de toda a cadeia, né, de valor, né, que está em torno da sua marca, do seu produto, da sua empresa, para poder perceber aonde que estão os elos que não estão tracionando bem, onde estão eventualmente os elos de ineficiência, porque quantas histórias a gente escuta aí no mundo das empresas, onde o produto era maravilhoso, mas a operação não pagava o custo fixo, ou que a operação era linda, maravilhosa, você entra em muita fábrica aí no Brasil, é casinha de boneca, você inveja os caras, casa linda, maravilhosa, milhões ali de investimento, só que a empresa não pulsa essa cultura do problema que ela nasceu para resolver, ela não tem um front office, um comercial que puxe realmente e que faça valer toda essa cadeia. Então, se eu pudesse sugerir, eu acho que eu iria um pouco por aí. Eu acho que você tem que cuidar muito da barriga no balcão, de estar a dia na operação do seu negócio, o que remunera mesmo, qual o problema que você nasceu para resolver, mas considerando toda essa visão sistêmica de como que você faz para marcar o gol, sabe? Eu acho que é uma analogia muito boa a um time do futebol.
Para ter um atacante ali botando a bola para dentro, cara, o goleiro, a zaga, o meio de campo, o treinador, a torcida, o estádio, tudo é importante, né? E aí você traz uma narrativa para a empresa de que somos todos protagonistas, né, desse grande problema que a empresa se propôs a resolver. Acho que trabalhar dá trabalho e trabalhar é para resolver o problema de alguém. É assim que existe uma relação comercial, né? Você fala assim, olha, eu sei te prestar esse serviço. Você quer me contratar? Né? Ou eu tenho um bom alimento aqui para fazer parte da sua cesta de compras. Você está afim? O problema é que no meio do caminho é tanta burocracia que a gente se perde. Então, acho que fica um pouco dessa visão aí para quem está assistindo a gente. Legal. E nesse sentido, na sua história, a gente sabe que você já cresceu muita empresa, né? Muita empresa já cresceu sob a sua estratégia. E com certeza alguns elementos você carregou de história para história dentro de diferentes empresas. Quais que são esses elementos-chave para a gente conseguir, por exemplo, crescer uma empresa aí 2, 3, 4 vezes ao longo de alguns anos, sem perder a gestão e conseguindo construir uma cultura forte, sem perder o financeiro também, porque na sua cadeia tudo é muito complexo, né, cara? Exato. Cada decisão que você toma vai influenciar todo o resto da cadeia e isso é bem delicado. Qual que é o seu pensar, né? Como que você pensa para tomar essas decisões? Acho que o primeiro fator, na realidade, são dois fatores e que é muito complicado colocar eles em ordem de primeiro ou segundo. Então eu prefiro chamar de fator A e fator B, porque os dois, para mim, são absolutamente importantes na mesma proporção. Um é pessoas e o outro é resultado. Eu acho que para você ter uma empresa forte, depois que você sai daquela fase do eu empreendedor, que é absolutamente natural, você tem duas pessoas, você já tem a possibilidade de um problema gigantesco, né? Percebe? Opiniões diferentes, crenças, valores, etc. Mas quando você consegue alinhar as pessoas dentro da mesma narrativa e dentro da mesma cultura organizacional, com competências complementares, é maravilhoso. Porque eu acredito que é no ponto e no contraponto que a gente se completa, que a gente fica grandão. Então, na hora de lançar o produto, na hora de abrir uma loja, na hora de idealizar uma nova linha de produção, na hora de idealizar um novo serviço, eu acho que o compartilhamento de ideias no âmbito das pessoas ele é fundamental, seja com o seu sócio, seja com o seu time, seja com o time do seu time e assim sucessivamente. Então hoje, na Vez de Campo, eu tenho vários rituais de liderança onde eu tenho acesso a boa parte dos colaboradores da companhia só para a gente compartilhar, só para a gente dividir e falar, olha, a empresa está indo para esse momento, o que vocês acham, o que a área de vocês pode apoiar, quais são os riscos, como é que vocês estão se sentindo nesse momento aqui conosco. E o segundo ponto, mas que ele não está em ordem de grandeza, às vezes ele vem até primeiro, é o resultado. Porque todo esse alinhamento, todo esse fit cultural, toda essa questão das pessoas, se ela não remunera capital, se ela não gera lucratividade, se ela não gera resultado, eu brinco no dia a dia da empresa que ela acaba virando uma falácia. Né? É tudo muito lindo dizer que vocês dois como sócios, estão sempre juntos, sempre compartilham, mas tá bom, a gente está compartilhando e está gerando resultado? Não. Então tem alguma coisa errada, estamos compartilhando mal, diga-se de passagem. Então eu acho que não é ou um ou outro, é a combinação entre pessoas e resultados sempre com uma visão muito compartilhada. Então eu acho que o líder que sabe de tudo, ele está assim, totalmente em desuso. Eu acho que aquela companhia do ambiente do comando e controle, que tudo que a gente precisa falar, a gente fala com o seu Fábio ou com o seu fulano, isso acabou. Isso é de um Brasil feudal, isso é de um período da história da civilização que já não existe mais. Né? Hoje não existe nada melhor. Né? Eu me inspiro muito no mundo dos esportes, né? Do que essa visão compartilhada. Né? Eu acho que o que teria sido do Cristiano Ronaldo se ele não tivesse tido um grande treinador ou um grande mentor do Messi, de qualquer outro atleta. Né? A gente tem várias pessoas relevantes no Brasil que têm resultados brilhantes na área do esporte, o Bernardinho, por exemplo, e o cara, né, é reconhecidamente bom em ser treinador de voleibol. Né? Não sei se Trair resultado do próximo. Então, eu acho que essa é a minha vocação, esse é o meu grande propósito, assim, como executivo. Bacana você citar essa área de pessoas. A gente tem falado nos últimos podcasts que hoje é a maior demanda que a gente recebe, né,
das pequenas e médias empresas das quais nós atuamos. E no ramo alimentício também isso é algo cada vez mais discutido, né? Sendo na parte positiva ou em pontos de melhoria. Como que tem sido esse processo, né, de você como CEO ali fazendo essa gestão baseada em pessoas com foco em resultados, mas ao mesmo tempo você tem uma equipe, né, de RH que vai te suportar, e o mercado em si de mão de obra, né, aqui em Lavras e região. Conta um pouquinho mais para nós sobre como está sendo esse desafio. Primeiro que eu acho que numa pequena empresa, numa média, numa grande empresa, nem se fala. Aliás, numa pequena eu acho que começa essa cultura, mas na média e na grande é mandatório. A questão do RH ou do DP ficou ou está ficando para trás. Acho que hoje você tem que ter uma área de gente e gestão estratégica, que atua e entende do core business do negócio. Porque se são pessoas que resolvem os problemas, né, do dia a dia da empresa, o negócio é sobre pessoas, o negócio não é sobre aquele problema que você está resolvendo. Precisa inverter a lente. Então, você trazer, não pelo nome bonito de gente e gestão, mas implementando essa cultura de gente e gestão, você muda a lente e você chama essa área para perto. Eu acho que tem uma grande discussão no mundo que está polarizada e com uma visão, assim, na minha opinião, bastante rasa sobre o que é mercado de trabalho, o que são pessoas. Por quê? Aonde a gente vai, e isso não é uma exclusividade de Lavras, isso não é uma exclusividade sul de Minas Gerais, do Brasil, isso é do mundo inteiro, todo mundo fala, está faltando gente para trabalhar. Mas será que há 10 anos atrás já não faltava gente para trabalhar? Há 20, há 30, 50? Se a gente for olhar na história do Brasil, até X períodos atrás, o Brasil ainda permitia a escravidão. Eu acho que essa história ela é uma história muito antiga, muito rasa, muito pequena. Você sempre que você tem um problema na sua empresa, sabe o que é que está faltando mão de obra. Mas aí você começa a aprofundar. Mas sabe o que é? É que a gente tem um problema de remuneração. Tá bom, se acerta a remuneração, o problema continua. Sabe o que é? É que o escritório não é legal. Aí você acerta o escritório, a remuneração e o problema continua. Então a gente tem um problema de pessoas, a gente tem um problema de mão de obra, ou a gente tem um problema de gestão. Eu seguramente posso falar para vocês que onde eu já passei, inclusive na Verde Campo, nós temos um problema de gestão. Umas mais, outras menos. Eu não estou negligenciando o fato de que às vezes você monta uma fábrica, uma unidade de negócio numa outra cidade, num outro mercado, você precisa preparar a mão de obra, assim, às vezes ainda falta mão de obra qualificada, seja ela técnica e etc. Então, naturalmente, existe uma necessidade de preparação. Mas eu acho que botar sempre a culpa no mercado de trabalho é você negligenciar qual é o seu papel. Eu aprendi que cuidar de pessoas é no varejo, é para chamar o colaborador pelo nome. Quem chama pelo atacado, né, que é aquele ambiente que você fala para muita gente, pode dar certo, mas a possibilidade de dar errado é muito grande. Hoje, na Verde Campo, a gente tem uma sócia que é suíça, uma indústria suíça, multinacional, a AM Group. E quando você vai para a Suíça, e eu converso com os executivos da AM Group, qual que é o problema na Suíça? Fala para mim. Mão de obra. Pessoas. Vai para os Estados Unidos, qual que é o grande problema? Mão de obra. São Paulo? É um problema global. E o mercado de trabalho vai se adaptando, vai se ajustando. Mas quem tem foco em pessoas e foco numa cultura organizacional, você pode perceber, passa por esse problema. Não estou negligenciando o problema, e muito menos dizendo que é fácil, muito menos dizendo que lá na Verde Campo é tudo mil maravilhas, porque não é. Mas quando você assume o seu papel nessa questão, você passa a olhar pelo seu colaborador e olha assim... Gente, está na capa das revistas. As pessoas, elas não trocam de emprego por causa de salário. Fala assim, Fábio, você está doido. É só dar uma gulgada, pergunta aí para o ChatGPT que ele vai te provar que é verdade. Primeiro, as pessoas trocam por causa do chefe, por causa do líder. Segundo, elas trocam por causa da ausência de desenvolvimento e da baixíssima capacidade de futuro que ela vê naquele ambiente. Terceiro é o salário. Olha, eu já vi essa pesquisa. Olha como é que... E isso, assim... Podemos até atualizar aí se isso mudou nos últimos meses. Mas isso, desde que eu me entendo por gente no mercado de trabalho, isso funciona assim. Então, ter negócios é sobre pessoas. E se você não tem o seu time na mão, você não tem o seu negócio na mão. E aí você pode até construir um negócio de milhões, de bilhões. Mas se você não está mais no dia a dia do negócio, o que acontece? Você não forma sucessão,
Eu acho que eu brinco, né? Eu conheço empresa de bilhão que não funciona sem o fundador. Eu não sei se ele tem uma empresa ou se ele tem um negócio. Não desmerecer ter negócio, porque ter negócio é maravilhoso, mas quando você fica de férias, a empresa continua funcionando? Quando você tem alguma questão de saúde, quando você precisa se ausentar, porque problema na vida todo mundo tem, o negócio continua tracionando ou está todo mundo te esperando voltar para poder resolver? E eu não estou falando de resolver questões estratégicas, estou falando de resolver questões do dia a dia. Então eu acho que a gente tem que parar de polarizar essa questão de pessoas, porque pessoas, do que eu entendo, é um fator crítico, um fator chave para o sucesso de qualquer empresa, seja ela pequena, média ou grande empresa. O problema é que a gente contrata mal, remunera mal, treina mal, faz baixíssima integração, não envolve a pessoa na narrativa do que aquela empresa existe para fazer, e aí você quer um super-homem performando lá, rindo com um sorriso de domingo a domingo e fazendo hora extra. Não tem mágica no negócio. Não bate. E sobre esse assunto super relevante, você até citou que você tem alguns ritos de gestão que te fazem chegar mais perto desse propósito de manter as pessoas ali por mais tempo, mais felizes e gerando mais resultados, certo? Exato. Quais são esses ritos? Como que você trabalha isso no dia a dia? Na prática, realmente, o que é importante para você, Fábio, hoje? Legal. Eu aprendi durante a duras penas na minha vida, porque também não tenho vergonha nenhuma de falar, eu acho que eu aprendi a desenvolver a minha metodologia e nem sempre foi assim. Eu já fui aquele cara vaidoso, que eu achava que eu era o centro do universo, que eu sempre sabia de tudo, que eu era sempre melhor do que todos os outros, e que meu time, e que a minha empresa, e que eu ia resolver o mundo. Até que uma vez eu tive um episódio de estresse, meio que um apagão, assim, que me fez mudar 360 graus como eu via a vida. Mas isso óbvio, né? Também veio um amadurecimento da idade, tomar umas porradas da vida e muito também exercício do autoconhecimento. Eu acho que eu desenvolvi, não sei se dá para chamar de metodologia, eu gosto de chamar dos meus rituais de liderança, né? Então, primeiro que eu não tenho nenhum problema, eu sempre fomento em trabalhar com pessoas muito melhores do que eu. Então, poxa, hoje no meu time eu tenho 6 águias trabalhando comigo, cada uma especialista tecnicamente, comportamentalmente complementar em cada área das 6 verticais de negócio que a gente tem hoje dentro da Verde Campo. A gente se reúne, por exemplo, toda segunda-feira de manhã, de 10 a meio-dia, religiosamente, faça chuva ou faça sol, a não sei que a gente tem algum episódio de viagem, de férias, alguma coisa assim, para a gente debater como é que foi a semana passada e o que a gente tem no radar, o que a gente tem na mesa rodando para essa semana. Basicamente por área de gestão. Então, quais áreas são essas, Fábio? A gente tem hoje na companhia a área de operações, né, que é basicamente o que o mercado chama de supply chain, que é a área de captação de leite, recebimento de leite, processo de manufatura, compras e distribuição. É meio que a espinha dorsal, né, da empresa. A gente tem uma área de administrativo financeiro, né, que embarca também o jurídico, o TI, né, que é o que conecta todas as áreas. A gente tem uma área de gente e gestão, com segurança do trabalho também lá dentro. 2 unidades de negócio de vendas, né, porque o Brasil é muito grande, a Verde Campo tem uma distribuição nacional, então a gente tem basicamente uma segmentação regional hoje na companhia. E uma caixinha de marketing, trade marketing e serviço de atendimento ao cliente. Então, são essas 6 grandes verticais de negócio, né? E nesse bate-papo semanal, a gente revisa resultado, a gente fala de estratégia. E eu brinco com o meu time que se eu não falar com nenhum deles ao longo da semana, depois desse encontro, para mim está posto. Eles só vão me procurar ou se eu só vou procurá-los se mudar alguma coisa. Mas é óbvio que pode entrar um tema ou outro, alguma coisa importante na agenda. Mas eu faço questão de dar esse ritmo para a empresa logo nas primeiras horas da segunda-feira. No mais, ao longo da semana e ao longo do mês, a gente tem avaliação geral dos resultados, não do resultado econômico da empresa, também temos, mas basicamente os indicadores de todas essas áreas, onde a gente escuta todos os líderes, né? A empresa toda é amarrada por indicadores. E ao longo dos meses da semana também tem o Fórum de Inovação, que na Verde Campo acontece semanalmente para a gente debater a performance do que a gente lançou e a gente falar dos próximos lançamentos, melhoria de receita.
Eu não tenho característica de fazer liderança da empresa observando só o resultado econômico. A gente precisa olhar o financeiro, a gente precisa olhar o caixa. Sim. Pode parecer óbvio, mas não é. No mundo corporativo, a gente tem uma tendência a olhar quanto que você vende, quais são suas despesas, qual que é a sua margem, qual que é o seu EBITDA, você tem algum dinheirinho aplicado, quanto que ele está rendendo, chegou no lucro líquido. Não é assim? Isso é muito legal. Isso é uma versão gerencial. Quem manda no dia a dia da empresa, se você vai pagar o fornecedor no dia seguinte, se você vai rodar a folha de pagamento, é o caixa. Então, semanalmente, a gente senta para destrinchar o caixa. Tem um outro ritual, eu inclusive fiz ele ontem, que assim, esse para mim é o mais bacana, que eu chamo de bate-papo com o CEO. A cada 30 dias, ou eu escolho, ou o colaborador se candidata para ter um papo comigo. Basicamente vai de 8 a 10 pessoas, mais eu e alguém de gente de gestão, para a gente falar como é que a gente está se sentindo. Simples desse jeito. Eu faço uma abertura, posso me apresentar, porque às vezes são colaboradores que não estão ali no meu dia a dia. Eles se apresentam para mim, basicamente para a gente ter ali um rapport ali, a gente poder se alinhar, quebrar um gelo, e depois os outros 40, 50 minutos eu só quero saber os problemas que estão no dia a dia da empresa. Se tiver algum elogio, ótimo, maravilhoso, mas eu fundamentalmente quero saber quais são os problemas e quais são os riscos da gente não cumprir as nossas metas. Tem 2 pontos que eu observo aí. Eu acho que quando a pessoa fala do problema e ela ganha algumas perguntas certas, ela se ajusta na cadeira, porque a tendência nesse tipo de encontro é só reclamar da empresa, mas quando você faz uma pergunta certa, tipo, tá, mas qual é o seu papel e como que você pode ajudar a gente a resolver? Ela lista o problema, mas ela quer fazer parte da solução. E também a gente pode mapear os riscos que às vezes da minha sala, da onde eu não estou vendo. Aliás, se existe uma máxima também que eu falo, é que a realidade da empresa não está na minha sala. Ali podem acontecer algumas decisões importantes para o futuro do negócio. Mas onde o show acontece é na captação de leite, é no show de fábrica e é nas lojas que a gente atende. É ali que eu preciso estar. Né? Então eu dedico também boa parte desses meus rituais de liderança a poder estar, né, no dia a dia mais da operação do negócio. Eu trouxe aqui só alguns pontos, né, do que eu chamo de rituais de liderança, e acho que a inspiração para a nossa audiência aqui não precisa copiar o do Fábio, porque às vezes o do Fábio não serve para o seu negócio, mas acho que fica com esses insights. Liderança é sobre presença, cuida do caixa, cuida das pessoas, como é que estão seus relatórios, seus indicadores, seus KPIs, o que realmente move o seu negócio que você precisa se envolver, os nãos que você precisa falar. Eu acho que liderar também é sobre falar não. Às vezes aparece muito tema na minha mesa que eu falo, poxa, não, acho que isso o João é melhor do que eu. Pode pedir opinião para o João. Se o João falar que a gente faz, a gente... Não, mas você não... João. É o João. João é melhor do que eu. Pode botar na mesa do João que ele vai resolver. Acho que quando você fala não, cara, você tira um peso das suas costas. Acho que, aliás, tem 2 coisas que eu admiro muito no ser humano. Primeiro é quando ele fala não, isso não é para mim. Ou outra quando ele fala assim, velho, errei. A hora que a pessoa chega e fala para você, errou, dá um abraço nela, cara, porque ela não está duelando com você, ela já assumiu. Quantas vezes no dia a dia da empresa de vocês, né? Tomara que não, mas obviamente já aconteceu, até você descobrir que vocês erraram ou que alguém errou, ou que a empresa errou por consequência, perdeu-se muito tempo. Não é verdade? Sim. A partir do momento que o colaborador chegou, ou eu chego e falo assim, gente, eu tomei uma decisão errada. Eu acho que a mesa, ela deixa de ser uma mesa retangular, que ela tem lados, passa a ser uma mesa redonda só em assumir um erro. Porque mesa redonda não tem lado. Aí você já fala assim, pô, Fábio, eu vi que você errou. Que bom que você assumiu. Como é que a gente faz para resolver? A gente começa a olhar todo o canhão para a solução. Você não está olhando só pro problema, porque o problema ele já foi assumido. Agora, vamos errar erros novos, né? Vamos aprender com os erros. Então, eu admiro muito isso. Foi bacana que você trouxe essa questão de gente e gestão, né? E para nós, assim, gestão é atingir meta ou resolver problema, que no final das contas é a mesma coisa, mas essas metas só serão atingidas e esses problemas só serão resolvidos a partir das pessoas, né? Perfeito. A partir de gente. Então, muito bacana. E interessante também que parece até uma continuidade do último podcast, onde veio o Fernando, foi vice-presidente da Suzano, e ele trouxe justamente essa questão de que quando o seu liderado, né, ele não tem aquela abertura para falar aquilo que você precisa escutar, e parece-me que você dá essa abertura, né? Uhum. Você deixa de absorver muita coisa.
E assim, então é muito importante que tenha essa segurança psicológica, né, para a É. pessoa falar também que ela errou, né, Uhum. porque é a partir disso que você vai ajudar ela realmente a resolver o problema, né. Eu brinco que se você contratou certo, a gente não tá junto pelo dia, pelo mês, a gente escolheu ficar junto. Sim. Então, nem todo mundo vai bem todos os dias. Se a gente errou, a gente dorme e volta no dia seguinte melhor. Eu acho que focar na solução ou fazer de cada grande problema um aprendizado, né? Tem aquela máxima que boa parte das empresas viveu na pandemia, né? Na crise CRI, né? Tem todos esses trocadilhos aí que são até, às vezes meio toscos, mas são todos verdade, né? Tá passando por uma crise, assume que está em crise. Não, a gente não pode falar a palavra crise aqui dentro. Por que não? A partir do momento que você assume que você tem um problema, você fala, galera, estamos em crise, então vamos focar na solução. Aí o colaborador te olha e fala assim, pô, será que a gente está em crise ou será que está tudo bem? Se está tudo bem, o cara tem que saber que está tudo bem. Se está tudo mal, ele tem que saber que está tudo mal. Isso é comunicação, isso é escutativo, isso é teoria básica de psicologia organizacional para a gente poder liderar qualquer tipo de negócio. Eu acho que encurta caminhos para você entregar resultados mais rápidos, focalizando em pessoas. Porque quando você tem uma cultura organizacional forte, focalizada em pessoas, é muito complicado também, muito romântico o que eu vou falar, mas você consegue começar a criar um comportamento na empresa de dor de dono. Não é fácil, nem sempre é perene, porque também a empresa às vezes não tem espaço só para trabalhar com águia, né? Liderar talentos não é fácil, né? Liderar águias não é fácil. Águias querem crescer, águias querem voar, e às vezes numa empresa você não tem espaço para tanta gente top toda hora, né? Tomara que se tenha, mas então quando você tem muitos colaboradores com essa ambição de crescimento e com essa dinâmica de acreditar muito na empresa, você começa a ver vários pequenos donos no dia a dia do negócio e que exigem do negócio que ele caminhe rumo aos resultados que se espera, e ao caminhar rumo a esse resultado que se esperam, as pessoas buscam muita eficiência. Então, as ideias elas começam a vir do time. Pô, peraí, se eu estou aqui durante muitos anos, eu quero crescer e eu quero crescer junto com esse negócio, eu preciso ajudar a empresa a ser eficiente. Então, se tem uma luz acesa numa sala de reunião que não tem ninguém, eu vou lá e apago. Se tem um vazamento de água que ninguém está olhando, eu olho. Se caiu um papel no chão e eu não sou eu não tenho nenhuma responsabilidade teoricamente com isso, se mexeu com a empresa, mexeu comigo. Então, se o papel está no chão, está errado. Se o carro do colega está estacionado errado, está ocupando 2 vagas e o outro colega está tendo que estacionar fora da empresa, eu falo, amigo, você pode ir lá estacionar seu carro? Não, mas você não trabalha na portaria? Eu falo, não, aqui eu falo que na Verde Campo, gente, onde precisar de mim eu vou. Se precisar na portaria eu vou, na captação de leite eu vou, em vendas eu vou, na fábrica eu vou. Mas não dá para ser assim. A gente quer, no fundo, que a gente tenha pessoas com visão sistêmica do negócio. Não tem nada melhor do que você bater um papo com a pessoa que é de uma área, mas ela enxerga o papel dela na área, na próxima área daquela tarefa ou daquela atividade, ou você enxerga um elo para trás. Eu acho que no mundo da inovação, do gerar valor, eu sempre escutei falar que inovação é tipo um pêndulo, né? Que você vai para frente na solução do problema e você volta para trás. Eu acho que os smartphones hoje, os telefones, eles foram para isso, né? Antigamente era só para falar. Depois veio a mensagem SMS. Né? Depois começou a botar um monte de aplicativo. Opa, mas volta para trás, porque se você quiser ligar para alguém, você pode. Então, é sobre esse pêndulo. E eu acho que na empresa você agrega valor quando você também pensa assim, não só sobre o produto ou serviço, mas quando você sabe lá na frente, fala assim, pô, o cliente está usando o meu produto e não está nem olhando a cor da tampinha, então pode ser tudo branca, porque vai simplificar a área de operações, vai ser menos um material para comprar, talvez seja até um pouco mais barato. E aí, se você não tem esse ambiente onde a pessoa é valorizada para sugerir, para falar, ela vai engolir seco e nunca vai sugerir que as duas tampinhas, apesar de 2 sabores diferentes, poderiam ambas serem brancas. Então, eu acho que cuidar de pessoas, quando o ser humano ele chega na sua zona de potência, a eficiência aparece. E aí eu acho que a cultura gera e sustenta bons resultados. Fábio, a sua cadeira é uma cadeira bem desafiadora, certo? Tem os acionistas, os sócios aqui que chegam com a estratégia junto com você, claro, e tem mais 600 pessoas ali em um time que precisa comprar a briga. Quando
os sócios, quando a estratégia chega e fala para você, pô, a gente precisa crescer 2 vezes em um ano, chega com um objetivo desafiador. O que fazer estrategicamente dali para frente? Quando você tem o input ali, né, a chegada do direcionador para você, como montar esse planejamento dali para frente? Como que você costuma fazer? Olha, acho que brincadeiras à parte, eu não sei nem responder a sua pergunta, porque se falar para mim que precisa crescer 2, eu vou falar que precisa crescer 3, 4, entendeu? Porque eu acho que quando você vive o dia a dia do negócio, você tem uma capacidade intelectual de validar qualquer ideia, de crescer 2 vezes, ou de criticar positivamente, de que, olha, 2 vezes não dá por causa de tais e tais fatores, mas eu acredito em 1,75. Ou então, quando você tem essa mentalidade de crescimento, você está sempre disponível para ser muro baixo e poder trazer, inclusive, uma outra narrativa. Falando, não, olha, vocês estão dizendo que precisa crescer 2 vezes, mas dá para crescer 3. Mas se a gente for por esse caminho aqui, o que vocês acham? E aí acho que esse mesmo comportamento, essa mesma narrativa de decisão compartilhada e de trazer todo mundo para o mesmo lado da mesa, para mim tem sido um grande exercício, um grande aprendizado nos últimos anos, poder levar isso também para a esfera de conselho de administração ou conselho de acionista ou basicamente os sócios das companhias por onde eu passei. Eu acho que essa troca é muito rica. Acho que você não precisa esperar só a reunião de conselho para avisar que tem um problema ou só para dar notícia de um bom resultado. Eu acho que tem algumas ferramentas de gestão e alguns capítulos de governança que você pode, ao longo do mês, ao longo da semana, ao longo do dia, ter essa conexão com os sócios, com os acionistas, cada um ocupando seu papel, porque existem pessoas que estão no conselho com determinados comportamentos, determinadas especialidades e o gestor sou eu, os gestores somos nós, e é muito importante que cada um ocupe o seu assento, sim, cada um ocupe o seu papel genuíno, mas eu acho que essa troca, essa gestão compartilhada, ela é muito positiva. Eu acho que seja numa empresa pequenininha ou numa empresa grandona, eu digo sempre que tem palco para todo mundo. Então, se existe um acionista que é melhor do que eu para falar de fábrica, qual é o problema passar a mão no telefone e pedir opinião para ele? Se tem algum acionista que é melhor que eu para falar de inovação, qual que é o problema escutar? Ou mesmo para validar uma ideia, ou mesmo para falar, poxa, não tinha pensado assim, mas não tinha sido encorajado, obrigado, show, valeu, vamos continuar pensando, já a gente conversa. Ou como você vive muito a narrativa, né, o dia a dia do negócio, você fala, pô, não, acho que a ideia é boa, vamos duplicar assim, mas me ajuda no como? É igual falar não e igual dizer que está errado. Eu falo assim, pô, eu quero também, mas talvez da onde eu estou vendo, eu não estou vendo essa oportunidade. Você me conta? De novo, acabar com lados na mesa, botar só mesas redondas nas salas de reunião para que a gente possa trazer todo mundo para o mesmo lado. Isso não quer dizer que você não vá resolver, que você não vai partir para a execução, mas eu acho que compartilhar a estratégia é algo que assim me chama bastante atenção como um fator muito, muito positivo. Fábio, eu achei muito interessante, mudando um pouquinho agora para uma área mais estratégica, mais de negócio, quando você trouxe de que uma empresa geralmente ela nasce para resolver um problema, né? Uhum. Acredito que na maioria das vezes é isso que acontece. Na própria WBR mesmo, nós nascemos, né, a partir de uma dor familiar, onde eu percebi a dificuldade que meu pai enfrentava ao gerir seus negócios e falei assim, pô, hoje não existe uma consultoria a nível nacional que atenda esse público de micro, pequenas e médias empresas, né? A gente tem as grandes consultorias que atuam nas multinacionais, mas a gente não tem essa referência e a partir daí vem a WBR, né, com um método de gestão que envolve 5 áreas, até porque numa pequena empresa essas 5 áreas, né, estratégia, finanças, pessoas, operações, vendas, tudo se mistura, tudo né? junto, né? Normal. Na maioria das vezes é o próprio dono da empresa que faz, com alguns suportes ali, e a gente chega para dar esse aparato mais profissional. A Verdicampo, né, ela vem com essa questão da alimentação saudável, né, que hoje é uma tendência e tem que continuar sendo, né? Eu sou suspeito para falar porque eu sou intolerante à lactose, então não é nem somente por oportunidade, na maioria das vezes por necessidade, mas hoje é uma necessidade muito bem-vinda, porque são produtos gostosos, né, que se assemelham ou até são melhores do que propriamente o sabor, né, de produtos com a lactose, e tem esse aparato aí de fato gerar uma alimentação mais saudável. Qual que é o ponto que eu quero chegar? Como que hoje a gente pode direcionar para nós termos diferenciais no sentido de atender uma dor de mercado, mas ao mesmo tempo não nichar
estritamente em um público, né? Porque provavelmente vocês têm lá o público das pessoas que são intolerantes à lactose, mas hoje eu já vejo expandindo para um público que não necessariamente, né, tem essa intolerância, mas que consome o produto por outros motivos, né? Então, como segmentar esse público e, ao mesmo tempo, expandir esse público, né? Legal. Eu acho que quando negócios são fundados a partir da solução de alguns problemas, eu acho que o que a gente precisa compreender é se aquele problema que a gente está disposto a resolver, ele é grandão e ele tem escala, ou ele é pequenininho. Eu acho que isso já muda o jogo de cara. Então, quando você falou, por exemplo, no nosso caso, a gente é uma empresa grande e a nossa proposta de alimentação saudável transcende só quem é eventualmente intolerante à lactose. Então, pode ser para você, como você dividiu com a gente, se é intolerante à lactose, mas, por exemplo, eu não sou, mas vejo no produto sem lactose uma leveza também de digestão e etc. Então me conecto com a proposta de valor. Pensa, você começa no nicho, mas você faz tão bem o nicho que você consegue escalar. Eu falo, desde que a proposta de valor e a relação custo-benefício ela esteja de acordo com o valor da sua marca. Por isso que eu falo que, às vezes, quando a gente pensa em empresas menores, em nichos, eu acho que também tem muito o fator do posicionamento da marca e a precificação. Porque a gente há de concorrer, por exemplo, vamos levar para a indústria automobilística. Pelo menos na história recente do Brasil, está certo que mudou um pouco. Talvez uma montadora como a GM, General Motors, a Chevrolet, seja uma empresa no Brasil de escala. E tem mercado para ela. E a BMW? Ela é de escala? Indiscutivelmente ela é de escala global, mas ela tem um nicho pelo produto que ela entrega. Eu acho que em negócio não tem problema certo, não tem problema errado que você vai resolver. Eu acho que você tem que estar cumprindo o seu propósito, a sua vocação e gerando o seu resultado, né? Eu acho que quando você consegue entender do seu posicionamento de marca, do problema que você vai resolver e o tamanho do resultado que você quer entregar, quantas pessoas a gente conhece que é empresário, é executivo, tem 2, 3 lojas, por exemplo, de varejo e a pessoa está satisfeita com aquela loja que ela tem? Ela está cumprindo o papel dela. Aí você chega para ela e fala assim, pô, você não quer escalar, você não quer ter 100 lojas. Eu falo, você está doido? Para quê? Estou aqui. Preciso. Não nasci para isso. Agora, se você nasceu para ter 100 lojas, enfia o pé para ter 100, para ter 1.000, para ter 2.000. Né? Porque eu acho que é entender nicho, escala, posicionamento e expectativa de geração de resultado. É interessante esse ponto que você trouxe, né, daquele comerciante que talvez ele não quer ser o maior, mas muitas das vezes ele quer ser o melhor. Exato. Né? Geralmente é aquela pessoa que quer entregar um produto de extrema qualidade para o seu cliente, prestar um serviço de excelência e tá tudo certo, né? Na WBR, para nós precisa necessariamente a empresa para atuar no nosso método de gestão, eles precisam buscar ser ou o maior ou o melhor, né? Um desses dois fatores precisa justamente para que as pessoas, né, os gestores, o dono, os líderes ali, eles conseguem colocar em prática as mudanças que precisam ser feitas a nível de gestão. Eu achei bem interessante esse ponto. E são metodologias assim que eu acho que elas se complementam, podem conviver juntas, mas na realidade talvez fosse bom que elas fossem separadas. Porque se você tem algo de escala, você quase sempre tem algo que a gente chama de comoditizado, onde precisa ser alta eficiência, baixa diferenciação e um resultado percentual menor. Né? E aí você consegue escalar, basicamente esse tipo de negócio é uma rede de supermercado. Você tem altíssima penetração, né? Uma operação muito grande, baixa diferenciação e gerando uma margem operacional muito baixa. Mas, por exemplo, você pode ter um restaurante, um bistrô de um mega chefe de cozinha, baixíssima penetração, porque quais são as pessoas que podem acessar aquele ticket médio, daquela proposta de valor daquele restaurante, baixíssima escalabilidade e capilaridade, porque depende muito dele, mas em compensação um resultado operacional de uma margem maravilhosa. Você consegue ter 1, 2, 3 unidades. Você vai escalar, ter 10 unidades de um restaurante, já começa até a confundir. Virou fast food? Como é que é isso, né? Sim. Então eu acho que a replicabilidade de modelos, quando você sai do nicho e você vai para um negócio de escala, você precisa ter fluxo, você precisa ter processo, você precisa ser mais eficiente, o teu negócio não vai
aceitar tanto desaforo. Acho que, resumindo, o consumidor não vai pagar tanto pela sua ineficiência da operação, né? E eu acho que nesse momento da Verde Campo, inclusive, a gente está buscando manter o posicionamento de sua escolha mais saudável em lácteos do Brasil, mas percorrer uma agenda de escala e sem abrir mão da qualidade, sem abrir mão de leite fresco, sem abrir mão de ingredientes naturais. Para isso, a gente precisa ser uma empresa altamente sustentável, que eu acho que é um nome que está muito em alta pela questão do ESG, mas eu acho que sustentável tem a ver com perenidade do negócio, com impacto social do negócio, com impacto ambiental. É uma tríade para você ser uma empresa sustentável. Porque não adianta nada você ter uma empresa focada no social, uma empresa focada no impacto do negócio, se ela não é eficiente, a empresa não é sustentável, né? Então, eu acho que a sustentabilidade é muito mais uma rota, um jeito de fazer negócio do que um destino final de você falar assim, não, hoje a WBR é uma empresa sustentável. Ah, é? Tem nada para melhorar lá na eficiência da operação? Será? Né? Então, eu acho que é muito mais um jeito de fazer negócio do que um destino final. Excelente. Fábio, já caminhando um pouquinho para o nosso final aqui, a gente acompanha nas redes sociais, a gente vê que tem uma vida movimentada, né? Tem filhos, mas não deixa também de cumprir com a sua agenda pessoal ali, de treinar, de se alimentar bem e tudo Legal. mais. Cara, como é que você faz para conseguir dar conta de tudo, equilibrar isso no dia a dia e ser uma pessoa produtiva também? Acredito que é um desafio de muitos dos empresários que estão com a gente aqui assistindo, como balancear todos esses pratos, conseguir uma vida saudável também. Obrigado aí primeiro pelo reconhecimento e sem dúvida nenhuma, assim, é processo. Sim. Nem sempre foi assim, como já falei, aprendi a ser assim por uma ótica muito simples. Primeiro você, depois a família e depois o negócio. Fala, Fábio do céu, mano, que visão grosseira, egocêntrica. Não é verdade? Quando a gente o avião está começando a andar na pista, o piloto faz aquela simulação, se caso a cabine for despressurizada, máscaras cairão automaticamente do teto. Coloque a primeiro em... Você, Depois? Quem está do seu lado. Então, a minha rotina é a seguinte, eu acordo todo dia às 5 horas da manhã, religiosamente, pelo menos de segunda a sexta, e tenho uma rotina que outros colegas aí fazem também, aliás, não sei se é criação minha ou fui adaptando o meu modelo, que é uma rotina 15, 30, 60. Muito simples. Logo que eu acordei de manhã, 15 minutos revisando a agenda do dia, onde que eu estou, às vezes estou viajando, não estou aqui, né, na companhia, não estou em casa, mas onde eu estou, para onde eu vou, qual é a missão, quais são as reuniões, sempre com uma mentalidade positiva. Como é que eu me preparo para aquela agenda ser uma agenda altamente positiva e produtiva. Se você começa o seu dia com uma mentalidade negativa, meu amigo, vai dar errado esse rolê. Então, 15 minutos destrinchando a agenda e pensando só coisas boas, porque a gente faz... Não é vou pensar que aquela reunião com aquele cliente difícil vai ser maravilhoso. Não, eu me preparei para aquela reunião ser maravilhosa. E não precisa ser 15 minutos, às vezes pode ser 9, pode ser 16. O 15 é só a referência do 15, 30, 60. Depois, 30 minutos de leitura. Não tem nada que me prove ao contrário que o ser humano ele tem uma capacidade de absorver mais conteúdo logo naquelas primeiras horas do dia. Porque se eu vou ler um trecho de um livro, à noite, quando eu cheguei em casa, percebe que eu já estou num momento ali de desaceleração. Sim. Você já está trazendo uma carga do seu dia de preocupação e você já está pensando, né, para quem tem esse mindset, né, você já está pensando já no dia seguinte. Né? Então, eu acho que 30 minutos de leitura, eu vejo que eu fico com uma capacidade muito alta de absorver aquele conteúdo que eu estou lendo. Sim. Depois eu tomo o primeiro cafezinho do dia, geralmente um café preto e uma fruta, e depois partiu 60 minutos de academia. Precisa ser 60 minutos, pode ser 40, pode ser 45, pode ser 65, mas cuida primeiro de você. Então eu estou cuidando da organização do meu dia, junto com a minha mente, eu estou cuidando do meu desenvolvimento intelectual, porque não tem nada... Acho que o seu maior patrimônio é aquilo que tem dentro do seu cérebro, né? E a sua saúde. E depois eu vou cuidar da minha saúde, que não tem absolutamente nada a ver com a estética, ela tem só a ver com a saúde física, né? Porque o ser humano, a gente nasceu para se movimentar. Não tinha cadeira, tinha cama, né? Cada um acredita no que quer, teoria de evolução das espécies, o papai do céu que idealizou todo mundo, mas
a gente vai inventando um monte de coisa para a gente ficar sentado, para ficar o dia inteiro mexendo no telefone, para o controle da televisão. O ser humano nasceu para se movimentar. Sim. Então a gente precisa se movimentar. E hoje, se a gente tem na academia, na corrida, no futebol, no beach tennis, qualquer esporte, não precisa seguir a minha cartilha ou a cartilha do colega do lado. Aliás, olha para o lado não para se comparar, só para se inspirar, né? Então, eu cumpro essa agenda e dá 7h30, 7h40, eu estou pronto, de banho tomado. Nesse meio do caminho, eu já tomei café da manhã com a minha família, já tomei banho com calma, escutando meu jazz lá, minha bossa nova, aquela musiquinha lounge para dar aquele relaxar. Daqui a pouco você fala, opa, tá na hora de trabalhar, vamos embora. Você já está na energia, você já sai no gás, já chega no escritório dando bom dia para todo mundo, ou já vai na primeira reunião só levando mensagem boa, Brasil afora, aí, sobre a Verde Campo. E tento ter uma agenda extremamente pragmática. Se está na agenda, aliás, há quanto tempo a gente estava para marcar para vir aqui? Né? Então, eu acho que tem assuntos que são urgentes e precisam parar para resolver, e tem assuntos que são importantes. Então, estar com vocês aqui era importante. Fala assim, tem alguma urgência da gente estar junto? Não, Fábio, gostaria que em 60 dias você viesse aqui. Então, beleza, hoje eu não posso, mas daqui a 25 eu posso. Pô, que legal, ponto, botou na agenda, tem que estar aqui, pronto. Está resolvido. Agora, tem dias que surgem problemas, ou pessoais, ou profissionais no dia a dia da empresa, que você realmente dá aquela descarrilhada no trem ali, né? E que você precisa realmente apagar incêndio, né? Mas logo depois que você apagou aquele incêndio, você precisa voltar para um eixo. E uma outra coisa que eu aprendi a fazer também, de uma maneira muito pragmática, eu só faço agenda para 6 meses de trabalho. Então hoje, se você perguntar daqui a 6 meses onde eu vou estar pela Verde Campo, né, já que a gente tem uma distribuição nacional, eu já sei te falar. Mas pode surgir alguma reunião, né? Eu brinco que a agenda ela é sempre uma trilha. Ela não é um trilho de trem que você está agarrado ali, que você... Não, rapaz, estou vendo que tem uma oportunidade ali na direita, podia falar com o time, podia fazer uma reunião com o cliente, podia visitar um fornecedor. Ah, não, mas eu falei que eu ia lá no podcast dos meninos da WBR. Senhores, pode esperar só mais 10 dias, porque surgiu um problema aqui, e aí eu acho que, né, você vai conseguindo pilotar. Então, é um pragmatismo de rotina que eu tenho, junto com esse pragmatismo de agenda. E tem uma coisa que eu escutei há muito tempo que me inspira demais, e eu acho que a sociedade está indo muito para esse lado. Que bom. Você quer ser rico de quê? Eu acho que a primeira riqueza que a gente deveria ter obrigatoriamente na nossa vida é a nossa saúde. Eu acho que o maior troféu que a gente pode levantar é ter 100 anos e conseguir agachar. Aliás, é conseguir levantar e depois agachar para amarrar um cadastro. Sim ou não? O que você adianta você chegar... tempo, né? O tempo é o... O que você adianta você chegar em 100 anos ou nem chegar, né? Com a conta bancária às vezes recheada, mas você derreteu o seu principal ativo, que é o seu corpo, a sua mente, para poder buscar aquela conta bancária. Eu aprendi isso há algum tempo e hoje eu tento buscar um equilíbrio entre todas as esferas da vida, porque eu acredito e pratico que a vida é sobre equilíbrio. Bacana demais, Fábio. Eu falei para vocês que seria realmente muito enriquecedor para nós, muitos insights sobre a vida, sobre negócio, sobre gestão. Infelizmente, a gente vai caminhando para o final, mas já pegando esse gancho, né, de questão do seu desenvolvimento mesmo como pessoa, né, porque antes do Fábio como CEO da Verde Campo, tem o Fábio, pessoa física. A gente, num panorama, né, temporal, eu gosto sempre de fazer uma pergunta para todos os convidados. Primeiro, olhando para o passado, né? Qual que é a sua maior lição aprendida? Olhando para o presente, qual que é o seu principal foco hoje? E olhando para o futuro, qual que é o seu sonho, né? Seu maior sonho? Acho que a maior lição aprendida é sempre ruim falar quando a gente não vai bem, né? Mas eu acho que eu teria sofrido menos em episódios da minha vida pessoal ou da minha vida profissional, que eu queria resolver as coisas rapidamente. Eu acho que a gente esquece de olhar, quando a gente é muito jovem, que a vida é um campeonato de pontos corridos. Você tem algumas pequenas finais, mas que não existe final, então... Tudo bem errar, tudo bem não ir bem, tudo bem ganhar ou não. Eu acho que eu sofri muito isso. Talvez isso tenha me ajudado a impulsionar, mas eu acho que eu sofri mais do que eu deveria. Seja de diversas passagens onde eu não fui bem pessoalmente ou onde eu não fui bem profissionalmente. Então, eu acho que... Mas, de certa forma, é até um contraponto, porque eu acho que essa
essa dor do crescimento que eu tive me ajudou talvez a formar a mentalidade que eu tenho hoje. Hoje, a minha ambição momentânea dos próximos anos é essa conexão entre o meu estilo de vida e aquilo que eu penso com a Verde Campo. Eu acho que eu escolhi a Verde Campo e a Verde Campo me escolheu. Acho que tem um match, não só meu, mas de vários outros colaboradores que estão lá, muito potente para a gente crescer com a companhia e junto com a companhia. Então, tem mais gente lá que vive Verde Campo, como a gente fala, no dia a dia comigo, e hoje eu estou 120% focado nisso. E eu acho que num futuro, por que não compartilhar parte desse autoconhecimento, parte dessa realização na Verde Campo e em outras companhias com mais pessoas. Eu acredito muito no que a gente está fazendo aqui, por isso que eu estou aqui. Eu acho que essa troca ela é sempre muito valorosa, né? O mundo é muito vaidoso por alguns que acham que esse egocentrismo de não compartilhar seus acertos, seus aprendizados, falar um pouco da sua trajetória vai gerar concorrência. Eu acho que a gente nunca sabe nada. Às vezes eu estou sendo o entrevistado no podcast, mas às vezes eu estou no meu carro também, escutando podcasts de pessoas que eu admiro, porque eu acho que a gente está sempre aprendendo. Então, por que não, no futuro, talvez ter uma voz mais digital, escrever um livro, poder oferecer o meu capital intelectual para quem queira entender um pouco da narrativa, da minha vida, da minha trajetória e, de certa forma, poder agregar valor na vida de alguém. Então, é algo que eu não miro para agora, mas talvez lá para o futuro a gente possa vir com alguma coisa nessa frente aí. Tem muito potencial, viu? Vai estar aula hoje. Obrigado. Deixa uma lição aí, uma lição final para o empresário que está assistindo a gente. O que você poderia aconselhar de mais importante? Eu acho que é um pouco do que a gente falou aqui. Eu acho que hoje a gente vê negócios indo bem, negócios indo mal, mas eu acho que às vezes falta entender genuinamente qual é o problema que você está resolvendo. Eu acho que quando você se centraliza, que é aquela famosa missão das empresas, né? Aliás, eu vejo até, só um parêntese rápido aqui, eu sei que a gente precisa acabar, eu acho que aquela pegada da administração, né? Eu sou um administrador de origem, né? Estudei administração na faculdade, a missão, visão, os valores, depois veio o propósito, né? Sim. As crenças. Eu fico impressionado quando as empresas não têm isso, ou quando isso está só na parede, porque eu acho que quando você tem a sua missão muito viva, ela vira cultura, a cultura vira ambição, você contrata as pessoas certas. Então, acho que a dica que eu dou para o empresário, para o pequeno empreendedor, qual que é a missão da sua empresa? O seu negócio, ele nasceu para quê? Eu acho que a partir disso você consegue crescer, prosperar e enfrentar qualquer tipo de crise. Show de bola. Falando sobre isso, né? Nossa missão é ser o braço direito de empreendedores como vocês que transformam o Brasil. E hoje o Fábio está aqui justamente para nos ajudar nessa construção de conhecimento. Foi ótimo, Miguel, estar com vocês aqui hoje. Muito obrigado mais uma vez, Fábio. Realmente várias anotações aqui, uma aula. E espero que a gente possa se encontrar novamente. Obrigado. E bom que eu dei a deixa aí para a WBR, nem sabia dessa missão bonita que vocês têm aí. Sim. Parabéns aí também pela história, pela trajetória de vocês dois. Espero que o negócio fique cada vez mais próspero e que vocês consigam cumprir a missão de vocês, que eu acho que isso que é o mais legal. Amém. Muito obrigado, viu? Valeu, gente. Valeu. Valeu. Obrigado.